eu pensei, então, vamos pensar no acolhimento da criança. A criança chega, a gente tem que ter algumas perguntas que nos orientam para começar o trabalho, certo? Então, quando uma criança chega no acolhimento, foi aplicada uma medida protetiva, e aí a gente faz a pergunta: quem a gente está protegendo? A criança que está chegando ali, o adolescente, né? Como que essa criança chega? Como que esse adolescente chega no serviço de acolhimento, né? E de quem a gente está protegendo a criança? Porque ainda que a gente não possa olhar com um olhar de culpabilização para a família, a gente precisa entender que se a criança foi acolhida, houve uma violação de direito, certo? A criança teve algum direito, né, que deveria ser garantido, violado. E se foi afastada da família, provavelmente foi num ambiente familiar que essa violação aconteceu. Ou, pelo menos, a família está omissa, está negligente, deixando que a violação aconteça, certo? Então, a gente vai fazer algumas perguntas orientadoras quando chega, para a gente começar o trabalho com esse grupo familiar, inclusive com a criança que chegou. Qual a circunstância do acolhimento? Quando a criança chega, houve um estudo social prévio antes de acolher a criança? A gente foi chamado para participar de um estudo, para conhecer a história da criança, para saber se aquela criança deveria mesmo ser acolhida, ou se existem outras alternativas que não o acolhimento? Então, quando há esse estudo social, o trabalho já vem bem direcionado. A gente já sabe para onde a gente tem que caminhar. Quando não há, a gente vai ter que começar o serviço daí. A gente vai ter que começar a entender esse grupo familiar, saber quem é ele, saber o que está acontecendo naquela família, saber quais órgãos estão envolvidos com aquela família, né? Então, o trabalho ele tem direções diferentes, quando já há um estudo prévio e a gente participa, e quando não há, né? Eu imagino que em municípios maiores fique um pouco mais difícil acontecer esse estudo, né? Lá em Poços, em alguns casos, a gente tem conseguido, mas também nem todos, porque em alguns casos você precisa acolher imediatamente a criança, não dá para você fazer um estudo antes, né? A proibição judicial de contato com a família, isso é importante. Por quê? Porque às vezes vem na guia de acolhimento da criança, quando vem a guia de acolhimento, não é mesmo? Às vezes vem na guia de acolhimento da criança, né? Ou vem numa orientação, que seja do Conselho Tutelar, ou do próprio Juízo da Infância e Juventude, que a criança não pode ter contato com a família, porque a família representa risco iminente para a criança, né? A criança pode estar sendo ameaçada de morte, pode ter alguma situação de abuso que a família não quer que a criança fale, e aí a criança corre risco. Se vier uma determinação nesse sentido, gente, a gente não vai trabalhar a família. A gente não vai ligar para a família para dizer: olha, seu filho está aqui, vem fazer uma visita, vem cá para nos conhecer, podemos ir na sua casa para conhecer vocês, né? O trabalho, de novo, já está mais direcionado para outro sentido. A família está proibida de ter contato com a criança, né? Então, a gente, enquanto técnico, a gente precisa se ater a isso, até para não fazer uma besteira, né? Porque se a criança está correndo risco, a gente conta para a família onde a criança está, né? Às vezes a gente precisa evitar isso. E, por fim, gente, o mais importante, na minha opinião, né, o determinante para qualquer intervenção, qualquer trabalho com a família, qual o motivo do acolhimento? Por que a criança chegou? Negligência, abuso sexual, violência física, né? Às vezes é muito comum a gente falar assim: a desestrutura familiar, né? Então, tem muito essa fala mesmo, é muito do cotidiano: a família está muito desestruturada, né? Mas desestruturada a partir do quê? Desestruturada como? Que desestrutura é essa? Porque toda família olhada de perto é bem desestruturada, não é verdade? Então, assim, a gente precisa sempre trazer esses questionamentos, até porque, normalmente, quem encaminha para o acolhimento vem com essa fala, não é mesmo? A pessoa que manda a criança, ela vai trazer a fala do porquê que ela está trazendo a criança. Por causa disso, daquilo e daquilo. E cabe aos profissionais do serviço olhar isso de uma maneira, né, mais profunda e com menos preconceitos. E, por fim, gente, se a família foi informada do acolhimento. Eu me lembro de um caso de 2 crianças que chegaram na Casa Lar, e depois, no outro dia, a gente descobriu, quando foi entrar em contato com a família, que a mãe ficou na rua a noite inteirinha procurando os filhos, né? Não avisaram a mãe do acolhimento, as crianças relataram que estavam apanhando da mãe, e aí eles acolheram, né? Acolheram as crianças, a mãe fez boletim de ocorrência, com aquela olheira profunda quando chegou lá na Casa Lar, desesperada porque não sabe onde os filhos estavam. Né? Então, isso é importante a gente saber, até para a gente ir de encontro e avisar a família: olha, seus filhos chegaram aqui, o que aconteceu, né? Às vezes não há muito às vezes nem é possível avisar a família, mas sempre que possível a gente tem que se ater a isso. Já é uma forma de começar a acolher essa família,
Imagina se essa família não sabe onde os filhos estão e você diz para elas, olha, seus filhos estão aqui, estão bem, já foram dormir, se alimentaram, depois você pode vir visitar, ou você pode vir hoje mesmo, dependendo da hora do acolhimento, né?